Olá, concurseiro. Aqui quem fala é professor Pantoja e te convido para nos acompanhar a partir de agora na correção de 40 questões envolvendo mais de 10 tópicos como concordância verbal, acentuação gráfica, regência verbal e nominal, crase, figura de linguagem, sintaxe da oração e do período composto e outros mais. Quais especificidades que as bancas nos cobram em prova de concurso por todo o país. Vem comigo, acompanhe a nossa correção a partir da primeira questão sobre acentuação gráfica, ok? Vem comigo. Veja só, em nossa primeira questão nós temos no comando: é correto afirmar que o excerto da acentuação tônica e prosódica há um trecho disponível aí, e a letra A sobre esse trecho nos cobra a acentuação gráfica do monossílabo tônico céu, dizendo que este acento deve-se ao ditongo aberto. Bem, nós temos 7 regras de acentuação gráfica em língua portuguesa. Há algumas divergências quanto ao número de regras. Alguns dizem que são 10, outros dizem que são 7. Tá? Eu prefiro sintetizar em 7 regras, que abarca as 10 regras, de acordo com a cobrança que as bancas fazem. E aí nós temos 4 destas regras que são pautadas na acentuação tônica. A acentuação tônica identifica, a partir da posição da sílaba tônica, uma palavra quanto a tal tonicidade será posteriormente classificada como oxítona, como paroxítona, como proparoxítona ou como monossílabo tônico ou átono, correto? Veja, só uma lembrança, as palavras oxítonas são aquelas palavras como português, como caju, que tem o acento tônico, ou seja, o acento da pronúncia, a intensidade maior ao pronunciar a palavra, constando na última sílaba das sílabas que compõem uma palavra. Oxítona, sílaba tônica na última, paroxítona, sílaba tônica na penúltima e proparoxítona na antepenúltima, certo? Monossílabos podem ser átonos quando não têm significação própria, eles não têm autonomia semântica, não se acentua monossílabo átono, e há os monossílabos tônicos, que são aqueles que têm significação própria, ou seja, não dependem de um contexto para que tenham um certo sentido, para que tenham uma significação. Os monossílabos tônicos, eles podem ser acentuados, desde que eles estejam em atendimento às regras estabelecidas para acentuação de tais vocábulos. Os monossílabos tônicos acentuados, eles são acentuados se eles tiverem que terminações? Os monossílabos tônicos, eles são acentuados, os monossílabos tônicos, se eles tiverem terminações como a, ou é, ou ó, ou os, seguidos ou não de S, os monossílabos tônicos. Tá? E aí você tem palavras como a palavra já, como a palavra traz, como a palavra fé, ou pés, ou só, ou sós, ok? As oxítonas recebem as mesmas terminações para que sejam acentuadas. Quais terminações? As oxítonas terminadas em A, em E, em O, seguidas ou não de S, acrescenta-se aí as terminações em e ex. Então, nós temos, como exemplo dessas terminações, palavras como a palavra parar, como a palavra vatapá ou tacacá. Temos palavras como, posso ter a palavra aqui vatapá, pluralizada, tá? Posso ter a palavra oxítona terminada em E, como você, seguida ou não de S, como vocês, tá? E outras aí, tudo bem?
As paroxítonas, enquanto regra de acentuação, elas recebem o maior número de terminações para que sejam acentuadas graficamente, podendo ser acentuadas se terminadas em L, N, R, X, PS, I, ou IS, ou US, ou ou uns, dentre outras terminações. Tudo bem? Então, nós temos aí como exemplo dessas paroxítonas, palavra como fácil, como hífen, como caráter, como fênix, como látex e tantas outras que nos serviriam de exemplo. As proparoxítonas, elas encerram esse conjunto de regras que são referendadas na tonicidade. Eu falei a princípio de 10 regras, de 7 regras, perdão. Então nós já temos a maioria das regras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, maioria de 7. As proparoxítonas recebem acento com que terminação? Aí já não depende mais da terminação, porque absolutamente todas deverão ser acentuadas pelo simples fato de serem proparoxítonas, ou seja, se a sua sílaba tônica, se a pronúncia mais intensa recai na antepenúltima sílaba das sílabas que compõem a palavra. Portanto, todas as proparoxítonas serão acentuadas, como período, como rubéola, máquina, gráfico, tônico e tantas outras palavras, como eu disse, independente de suas terminações. Tudo bem? Há outras 3 regras que são referendadas em aspectos distintos a estes que aqui se apresentam. Entretanto, ratificamos que uma palavra só será acentuada, tendo mais de uma sílaba, ela só será acentuada exatamente onde houver acento tônico. Ela só será acentuada graficamente onde a sílaba for tônica. Qual é essa diferença aí, Pantoja, de acentuação tônica para acentuação gráfica? A acentuação tônica, toda palavra possui. Toda palavra possui, é onde a palavra, é onde recai a sílaba tônica. É onde a palavra, em sua pronúncia, é intensificada. Então, toda palavra é acentuada tonicamente. Tá? É um acento percebido na pronúncia, na sonoridade. E a acentuação gráfica, toda palavra é acentuada? Não. Aí, para que uma palavra seja acentuada graficamente, para que ela receba acento gráfico, como monossílabos, como tônicos, como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e, inclusive, todas as palavras, quase todas, aliás, quase todas as palavras que constam até então escritas por mim aqui neste quadro. A acentuação gráfica. Para que elas recebam tal acento, elas devem ter o atendimento a uma das 7 regras. Olha só a palavra todas. A palavra todas, ela não recebe acento gráfico. Por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em as, e as paroxítonas terminadas em as não são acentuadas graficamente. Mas ela tem acento tônico? Tem, afinal, todas as palavras têm acento tônico. E onde consta tal acentuação? Na penúltima sílaba. A penúltima sílaba das 2 que compõem a palavra todas é pronunciada de forma mais intensa que a outra sílaba que compõe a mesma palavra. Ok? Bem, na continuidade desta apresentação resumida acerca das regras de acentuação, nós temos outras 3 regras, como eu havia falado. Uma delas recai sobre os ditongos. Mas que ditongos? Os ditongos abertos. E o que são, Pantoja? Esses tais ditongos. Bem, ditongos, hiatos e tritongos são encontros vocálicos. São encontros de sons vocálicos. O som vocálico é aquele som
desobstruído. Tá? Ele, ao ser pronunciado, ao termos a pronúncia de tal som, o ar, ele passa sem obstrução. Tá? O som de A, de E, de I, né? O ar, ele passa atingindo a cavidade bucal sem obstrução. Diferente dos sons consonantais. Os sons consonantais, eles são obstruídos, como P, que é obstruído na altura dos lábios, então é um som bilabial, como P, como B. Há consoantes linguodentais, como T, ok? Bom, esses sons vocálicos, que são quando nós temos esse som, esse ar desobstruído, eles podem ser pode haver encontro entre mais de um som vocálico. E aí nós temos o quê? Os encontros vocálicos. O que é que representa estes encontros vocálicos na escrita? As vogais. As vogais representam esses sons que são vocálicos, correto? Bem, havendo um encontro, e aí eu te chamo a atenção, para que haja encontro, eu tenho que ter pelo menos, independente do encontro, eu tenho que ter pelo menos mais de um elemento. Em um encontro familiar, haverá de se ter pelo menos 2 familiares, encontro profissional, mais de pelo menos 2 profissionais. Um encontro político, pelo menos 2 políticos. Pode ter mais? Pode. Né? Podemos ter 3, 4 políticos, 3, 4 familiares, né? No encontro familiar, enfim. Logo, encontro vocálico, eu preciso ter pelo menos 2 elementos. Que elementos? As vogais, 2 sons vocálicos. E na escrita, eu terei que ter essa representação dos sons vocálicos, que são representados pelas vogais, ocasionando o quê? Ditongos e hiatos entre tongos. Para as regras de acentuação, nos interessam, sobretudo, 2 encontros vocálicos, quais sejam os hiatos e os ditongos. E qual a diferença entre eles? Ditongos, quando nós os temos, as vogais, né, os sons vocálicos representados aí, eles se mantêm na mesma sílaba. Enquanto que os hiatos, eles não são mantidos após a divisão silábica. Eu vou colocar bem aqui, ó, a divisão silábica do assunto que nós estamos estudando. A acentuação. Aí eu tenho a, C, tu, a, são. Certo? Bem, antes de dividir a palavra, eu já havia percebido, vou reescrever agora sem a divisão, eu já havia percebido constar na palavra 2 encontros vocálicos, onde precisamente entre o U e o A e entre o A e o O aqui no final. Como é que eu irei determinar de que encontros vocálicos, uma vez percebidos, de que encontros vocálicos está se falando? Aí eu preciso estabelecer a divisão silábica para isso. Por quê? Porque se o encontro não é mantido, se o encontro havido após a divisão silábica ele não se mantém, aí então estarei diante de um hiato. E se o encontro for mantido após a divisão silábica, se ele é mantido, é o que nós chamamos de ditongo. Tudo bem? Hiato, vogais em sílabas separadas. Ditongo, mesma sílaba. Ditongos abertos, o que são? Eu vou manter as 2 vogais na sílaba e serão considerados abertos quanto ao timbre. Ao timbre aberto. O E, ao ter o timbre aberto, a pronúncia dele é exatamente esta. O, com timbre fechado. O. E de timbre, as 2 de timbre aberto, O e E. E a de timbre fechado, Pantoja? O
e E. Os ditongos abertos com essas formações aqui, es, el, ou els, oi, ou os, eles são acentuados graficamente, desde que estejam em vocábulos oxítonos, né? Ou seja, desde que estejam em oxítonas ou em monossílabos. E aí eu posso ter palavras como pastéis. Exemplificar com palavra como troféu ou troféus, herói, heróis. E as monossilábicas, posso ter palavras como réis, como véu ou como véus. Terminado em oi, pode ser rói, mói, dói, ou terminadas em is como sóis. Ok? Então, aí eu tenho exemplificados e apresentados esses exemplos posteriores, esses exemplos às regras aqui estabelecidas. Tá? O que vai diferir dos hiatos, que só serão acentuados pela regra dos hiatos, o I e o U, em determinadas condições. Eles têm de ser a segunda vogal das duas que formam o hiato. Eles não podem ter ditongo anterior, excepcionalmente em determinados casos. Haverá exceções, tá? Para a possibilidade de se empregar o acento, mesmo tendo ditongo anterior. Eles têm de estar sozinhos na sílaba. Eles têm de estar sozinhos na sílaba, como em açaí, como em baú. Pode estar no final da sílaba, como nos dois primeiros exemplos. Pode estar em sílabas intermediárias, né, em sílabas aí antes das finais. Como eu disse, eles deverão estar isolados. Em todos os casos aqui, após constituída a divisão silábica, eles serão isolados, esses is ou us. Se eles não estiverem isolados, somente poderão ser acentuados se estiverem formando hiato, se estiverem formando sílaba com palavras com letras, com a letra S, perdão. Só podem ser acentuados se eles estiverem formando sílaba com a letra S ou, como eu já ressaltei aqui, como eu já falei, se estiverem isolados, se estiverem sozinhos. Tudo bem? E se estiverem seguidos de NH, como em palavras como rainha, aí não se acentuam. Há ainda uma sétima regra, que é a dos acentos diferenciais. Alguns vocábulos são grafados absolutamente com as mesmas letras, e vão receber os acentos, exatamente para diferenciá-los por conta de alguma condição. Como no caso das formas verbais tem e vem, pode-se pertencer ao singular, a flexão de plural dos verbos ou a singularidade deles. Entretanto, para diferenciar, já que as mesmas letras constituirão a palavra em ambos os casos, tá? Quando estiverem no plural, esses verbos eles recebem a acentuação gráfica. Ok? Exatamente para diferenciá-los. Tudo bem? Haverá ainda casos como o verbo poder, que em sua flexão de passado, pretérito, ele terá no pretérito imperfeito timbre fechado, pôde. E aí deverá receber acento gráfico. É uma acentuação que o diferencia quanto ao timbre. Timbre fechado, acentuado graficamente. Timbre aberto, pode. Aí ele indica que o verbo está no presente do indicativo
e não deve receber acento. Um último caso sobre essas duas formas aqui, que podem ser uma preposição ou pode ser um verbo. Quando for preposição, não recebe acento. E quando for verbo, recebe acento. 7 regras passadas a limpo, de forma bem resumida aí para ti, sem nos esquecermos, entretanto, apesar de ser forma resumida, sem nos esquecer de nenhuma das regras, a gente retoma a questão, na qual se diz, vou até reler o comando. É correto afirmar sobre o excerto da acentuação tônica e prosódica. A letra A diz que o acento gráfico do monossílabo tônico céu deve-se ao ditongo aberto. Fechou. Está completamente correto. Aqui, olha. A regra, um exemplo, um vocábulo similar ao vocábulo céu, que é acentuado pela mesma regra. Qual? A regra dos ditongos abertos. É um monossílabo tônico? É, mas ele não é acentuado pela regra dos monossílabos tônicos. Ele é este vocábulo acentuado pela regra dos ditongos abertos. Então, temos aí o gabarito da nossa primeira questão, que é a letra A. Ok? A letra B, a qual diz que índio e frequência são proparoxítonas, estava errado por quê? Porque ao se dividir a palavra índio e frequência, nós temos paroxítonas. Colocar bem aqui, ó. Pegar só uma aqui para servir de exemplo aqui da divisão. A palavra índio, da forma que está aqui dividida, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, ela não é proparoxítona, bem como frequência também não é. Por isso estava errada a afirmativa da letra B. Universo e flores disse que apresentam tonicidade diferenciada. Na verdade, não. Tem a mesma tonicidade. Qual é a tonicidade? Elas são paroxítonas. Por quê? Porque a sua sílaba tônica, a sua pronúncia é intensificada na penúltima sílaba. Tudo bem? E rio e nós disse ser monossílabos átonos. Ora, se são monossílabos átonos, só de olhar para a palavra nós e se percebermos o acento gráfico, já excluiria essa alternativa, visto que monossílabos átonos não são acentuados. Tudo bem? Sigamos para a segunda questão. A segunda questão nos diz que os acentos nos vocábulos do seguinte excerto: há pessoas que aparentemente têm tudo na vida, justificam-se. E aí vão se dispor aqui 5 alternativas. Entretanto, logicamente, só uma delas estará correta. E qual é? Vamos ver a regra da palavra A. A palavra A, ela é acentuada graficamente pela mesma regra da palavra já, ou seja, ela é um monossílabo tônico terminado em A. Tá? Ou seja, regra dos monossílabos tônicos. Tudo bem? E a palavra tem. A palavra tem, aqui o acento diferencial da palavra tem, tá? Constando, indicando a sua pluralidade. Logo, alternativa D para a segunda questão. Por A ser monossílabo tônico terminado em A e tem estar no plural. Tudo bem? Na terceira questão, nós temos a significação das palavras, atentando para determinados fenômenos da significação, como os sinônimos, os parônimos, os homógrafos e os antônimos. E aí é uma questão que se mistura com classes gramaticais. Por quê? Porque se fala de modificadores dos substantivos. E aí uma lembrança, sinônimos, palavras de mesmo sentido. Parônimos. Parônimos são palavras que se assemelham
grafia, ou seja, na escrita, e também se assemelham, na pronúncia. Mas só se assemelham, não são iguais. São palavras que são diferentes na grafia e diferentes na pronúncia, mas sempre com uma semelhança sempre muito parecidas, né? Porque a semelhança é grande, elas são muito parecidas, mas diferenciadas por uma ou duas letras aí. Tá? São os parônimos, como tráfego e tráfico, como infringir e infligir. Ok? São palavras que, ao se escreverem, há poucas diferenças e na pronúncia são também diferentes. São semelhantes, mas são, logicamente, diferentes. E os homógrafos? Os homógrafos são palavras nas quais há sempre igualdade. Mas que igualdade? Pode ser uma igualdade sonora, bem como pode ser uma igualdade gráfica, ou pode ser uma igualdade total. E aí nós temos palavras como a palavra governo, que pode ser escrita com as mesmas letras, mas que podem ser pronunciadas, essa dupla de vocábulos pode ser pronunciada com diferente sonoridade. Aí eu posso ter governo e governo. Isso são homônimos homógrafos. Há ainda os homônimos homófonos, quando tem a mesma escrita. Os homônimos homófonos, eles têm a mesma pronúncia, mas escrita diferente, as escritas diferentes, e os homônimos perfeitos, que são aqueles que têm a mesma grafia e a mesma escrita. Bem, por fim, consta na alternativa D, antônimos. Antônimos são palavras com oposição em seus sentidos. O fragmento que nos serve como base para a questão é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí nós temos dois modificadores de substantivos, quais sejam mole e dura. São adjetivos, né, que estão modificando a partir da caracterização dos substantivos água e pedra, respectivamente. E qual é a identidade aí quanto à sua significação? O que se percebe? Que são adjetivos que têm significação contrária, certo? Significação oposta. Portanto, alternativa D para a terceira questão. Tudo bem? Sigamos? A quarta questão, sobre o vocábulo iminente, presente em ataque iminente. É correto afirmar que a letra A diz se tratar de um substantivo abstrato. Não é substantivo, é adjetivo. Veja que ela está caracterizando o substantivo ataque. O que caracteriza substantivo é adjetivo. Então, a letra A pode ser excluída. A letra B significa prestes a acontecer. Prestes a acontecer. É verdade. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Um ataque iminente, está prestes tal ataque a acontecer. Diferente de seu parônimo eminente, grafado com a inicial E. Eminente, que é notável, célebre, importante. Quando eu digo que o meu amigo, o professor Valnei, é um eminente professor, ou seja, é um professor notável, um professor célebre, um professor importante. Tudo bem? Alternativa já temos para a quarta questão. Alternativa B para a quarta questão. Bem, a quinta questão vai nos fazer entrar na seara da classe gramatical. As classes gramaticais ou classe de palavras são 10. São 10 classes. Cada uma delas, como substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo,
as variáveis, e advérbio, conjunção, preposição e interjeição, que são as invariáveis, cada uma delas deve atender a uma função específica quando é empregada em um dado contexto. Como é que eu reconheço estas classes? Exatamente por conta da função que a palavra exercer dentro de um contexto. É interessante reafirmar isso, porque, bem, há palavras que podem ter mais de uma função e, consequentemente, em virtude dessa diversidade de função que uma mesma palavra pode apresentar, nós podemos, posteriormente, ter mais de uma classificação para uma mesma palavra. Para uma mesma palavra, certo? Por exemplo, a palavra a. A palavra a, ela pode ser uma preposição, ela pode ser um pronome, ela pode ser um artigo, a depender de da função exercida dentro de um contexto. Se ela estiver antecedendo a palavra a, se ela estiver antecedendo um substantivo, servindo para determiná-lo, para especificá-lo, além de indicar seu gênero e número, estarei diante de um artigo. A casa, aí é um artigo, ok? Neste caso, quando eu digo comprei a casa, a palavra a constará aqui como artigo, porque dentro deste contexto a sua função foi a de se ligar a uma palavra que dá nome a um ser e palavra que dá nome é um substantivo ou uma palavra substantivada. A palavra a, se ligando a um substantivo, antecipando seu gênero e seu número, especificando esta classe, é função de artigo. A mesma palavra, quando eu digo retornei à casa, a mesma palavra neste contexto já não é artigo. A mesma palavra atende ao que se chama a uma função relacional, que é por conta da exigência do verbo retornar, que é um verbo que exige a preposição, que exige este conectivo a iniciar o seu adjunto adverbial. Neste caso, a palavra atuando como conectivo, sendo exigida pelo verbo. Cabe a ela esta função quando tal palavra for uma preposição. Embora ela também esteja antecedendo a palavra casa, tal qual no exemplo anterior, mas ela não está se ligando exatamente à palavra casa. Ela atende a uma função relacional proporcionada pela regência do verbo intransitivo retornar, já que quem retorna, sentido completo, entretanto, retorna a algum lugar. Este lugar será percebido no estabelecimento do adjunto adverbial que se ligará ao verbo. Quando eu digo que eu poderia dar continuidade aqui dizendo que quando retornei à casa, eu a encontrei vazia, o mesmo a antecedendo este verbo, uma flexão do verbo encontrar, agora já não é mais um artigo, não se liga a um substantivo, já não é mais uma preposição. E qual é a função? Que é o que vai me levar, como eu já havia pautado, que é o que vai me levar ao seu reconhecimento, enquanto classe gramatical. Neste caso, a palavra a, se eu considerar como continuidade aqui, ó, retornei à casa, eu a encontrei vazia, esta palavra estará substituindo o substantivo casa. Qual é a palavra que tem como função
referenciar substantivos servindo para acompanhar ou para substituir a classe dos substantivos. Esta função é função típica de pronome. Neste caso, eu tenho um pronome pessoal oblíquo átono. Ele está representando de forma substitutiva a palavra casa. É como se eu dissesse, encontrei a casa vazia. Para evitar a retomada do mesmo vocábulo, casa, eu represento fazendo tal substituição por meio do pronome pessoal oblíquo a. Tudo bem? Então, uma mesma palavra, ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais. Exemplificadas aqui, a partir do exemplo, a palavra a, exemplificadas as condições que me indicam tê-la como artigo, preposição ou como pronome. Então, classes gramaticais. Como nós reconhecemos as classes gramaticais, as classes de palavras, a partir da função que elas exercem. Bem, a quinta questão nos cobra esta funcionalidade para posterior identidade das palavras em análise. E nos pede para que se indique uma alternativa em que haja um erro na classificação morfológica. Bem, a letra A diz que a frase apresenta 2 advérbios. É verdade. A palavra não repetida aí são 2 advérbios que se ligam ao verbo precisar. Qual a função de um advérbio? Se ligar a um verbo, bem como ela pode se ligar a um adjetivo ou um advérbio, função 2 advérbios. Ela, então, resumidamente, se liga a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio para lhes expressar circunstância. De quê? De afirmação, de dúvida, de tempo, de lugar, de intensidade, ou, no caso da palavra não, para indicar uma negação. Bom, constou a sua função como advérbio. Ela se ligou ao verbo precisa para lhe negar o sentido, então, 2 advérbios de negação. A letra A está correta. A letra B diz-se ter 3 substantivos na frase, o que também é verdadeiro. Shakespeare, terno e gravata são substantivos. Por quê? Qual a função de substantivo? Dar nome aos seres de modo geral. Independente de o substantivo ser primitivo, derivado, simples, composto, comum ou próprio, sendo substantivo, é porque ele dá nome. A função de um substantivo é a de dar nome a alguma coisa. Então, há 3 substantivos na frase. Isso também é verdadeiro. A letra C diz que há 2 verbos de regências diversas. Há 2 verbos de regências diversas. O verbo precisar e o verbo ser. Qual é a regência desses verbos? O verbo precisar, no exemplo em que está empregado aqui, na frase, melhor dizendo, em que está empregado, ele será um verbo transitivo indireto. Ser verbo transitivo indireto, ainda vamos falar mais sobre isso, ser verbo transitivo indireto é ter um verbo que exija um complemento e exija que este complemento, que atenderá pelo nome de objeto indireto, seja inicialmente preposicionado, por exigência do verbo. Então, o termo que irá lhe completar o sentido, seu objeto, deverá ser iniciado pela preposição de. Verbo transitivo indireto exige complemento, por isso ele é transitivo, e é exigente também quanto à preposição inicial em tal complemento, o que o constitui como indireto, verbo transitivo indireto. E o verbo ser? O verbo ser é um clássico verbo que, embora possa ter outras regências, a depender de um contexto,
a depender do contexto, o verbo ser é classicamente um verbo de ligação. Ele classicamente é um verbo de ligação. Ele terá como função ligar, normalmente um predicativo ao sujeito. Tá? Eu sou professor. Verbo de ligação, o que se chama aqui predicativo, se ligando a este cara que é o sujeito. Né? Este cara, outro que se ligou ao sujeito, mas de que cara estás falando? Deste aqui, deste termo da oração, que atende por nome de predicativo. Quando ele se liga ao sujeito, ele atuará na função de predicativo do sujeito. E esta ligação será efetuada exatamente por um verbo de ligação, neste contexto, o verbo ser. Tudo bem? Então, a letra C também é verdadeira, e nela se diz que há dois verbos de regências diversas, dois verbos precisa e ser com regência de transitividade indireta e de ligação. Bem, qual é, enfim, a alternativa? A da letra E. A letra E diz que para é uma conjunção subordinativa condicional. Que para é uma conjunção subordinativa condicional. Ou seja, estabelece valor de condição, tem como valor semântico a condição estabelecida com uma outra oração. Mas se percebe aqui no contexto que este vocábulo para, ele não estabelece condição, ele estabelece, na verdade, finalidade. Então, não é condicional, e sim um vocábulo que expressa finalidade, ok? A alternativa é para a quinta questão, beleza? Concurseiro, isso foi o que a gente chama de uma palhinha, tá? E esta palhinha, considere trazendo não somente resolução, mostrando o gabarito, mas mostrando porque cada alternativa está incorreta em relação ao comando, trazendo de forma resumida os tópicos da gramática da língua portuguesa que estão sendo trabalhados aí em cada questão, mas há outras 35 questões a serem corrigidas de 40 que nós trabalharemos neste projeto. Quer ter acesso às outras 35 questões em que constarão tópicos analisados dentro da concordância verbal, como eu falei inicialmente, da concordância nominal, crase, regência, pontuação, classe gramatical, figura de linguagem e outras, vem com a gente. Aciona o nosso site, aciona o site do professor Valnei. Essas outras questões serão disponibilizadas na plataforma do site do professor Valnei. Vem comigo, participe, bora buscar essa vaga em qualquer concurso do nosso país. Um abraço.